Ok, graça e paz, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus, livro de Marcos, no capítulo 6. E a partir do versículo 30, né? Marcos, nós vemos que é um livro dos milagres. Extraordinário, né? E nesse capítulo que nós vamos ler, no capítulo 6 e os versículos a partir do 30, vamos falar sobre a primeira multiplicação de pães e peixes. Isso é um fato extraordinário na Bíblia, né? Tão extraordinário que a gente percebe que todos os evangelhos ele vai narrar esse fato, ok? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia ensinado e tanto quanto havia feito. Olha aqui, Jesus os enviou a pregar a palavra. Entramos naquele evento triste, né, enquanto foi a morte de João Batista. E quando João Batista ali morre, assassinado, né, por Herodes, aí foi acontecer, eles foram e sepultar justamente João Batista. E quando ele volta, olha aqui, então quando eles voltaram para a presença de Jesus, eles relataram tudo. Então, irmão, como é importante o relatório. Muitas vezes a gente não quer nem saber, eu mando a minha vida, ninguém quer ser, na minha vida quem manda sou eu, e esquece que a gente tem que prestar conta de tudo que nós fazemos no contexto que nós vivemos. E eles foram lá, então eles relataram todo o acontecimento que aconteceu com ele no momento quando eles foram pregar o evangelho, no momento quando eles foram organizar e fazer a vontade de Deus ali, tá certo? E ele lhe disse: vinde, repousai um pouco à parte no lugar deserto, porque ele não tinha tempo nem para comer, visto que serem numerosos os que iam e vinham. Olha a outra lição extraordinária que nós vamos ver aqui, irmãos. Tempo. Muitas vezes a gente precisa de tempo para repor as nossas energias, não é? Então, tanto é que quando Jesus faz o mundo, ele diz assim, 6 dias ele fez, mas o sétimo ele descansou. Não é? Então, o discípulo estava exausto de tanta pessoa que procurá-lo, ele, aquela grande multidão, sempre querendo os milagres, sempre querendo explorar aquilo que Jesus tinha de maior, e o discípulo estava lá, então ajudando o Senhor Jesus. Aí Jesus disse: olha, vamos descansar um pouquinho, tá certo? Então vamos repor as energias para continuar o nosso trabalho para falar de Jesus aos povos. Então foram a sós no barco e para um lugar solitário. Então muitos, porém, os viram partir e reconheceram-no, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes dele. Então, a multidão tinha necessidade, irmãos, da verdade de Jesus. Né? Então, na verdade, diz o ditado que nós temos um vazio tamanho de Deus. Então, o que é que nós precisamos fazer? Então, está aos pés de Jesus. Então, por isso que aquela multidão sempre procurava o Senhor Jesus. Está certo? Então, vamos lá. Aí diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. É isso mesmo. Então, Jesus, quando ele veio para o povo, para a multidão, para resolver os nossos problemas, não é? Jesus veio para nos trazer salvação da vida eterna. Então, nós precisamos justamente que a multidão tinha a necessidade de Jesus, por isso que eles procuravam o Senhor Jesus. Você tem necessidade de Jesus? Você tem procurado a presença do Senhor Jesus? Então, olha, o momento que a gente tem hoje é de buscar. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar-o enquanto está perto. Então, veja só. Em declinando a tarde, vieram discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançado a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre pão para si
e o que comer. O que a gente vê aqui, irmãos? A gente vê a participação do discípulo no ministério de Jesus. O discípulo estava vendo Jesus agindo, curando, né, toda sorte de necessidade, toda sorte de enfermidade, atendendo a necessidade do povo. E naquele momento, na multidão, eles dizem, puxa, o mestre está aqui, está ensinando, o que é que nós vamos fazer? O dia já está declinando, é tarde, então o lugar é deserto. Aí eles começam a agir, ó Senhor, despede da multidão, né? Para que eles vá pelos campos e ali compre comida, porque são muita multidão. Olha aí. Mas ainda no versículo 37, nós lemos assim. Porém, ele lhe respondeu, dá-lhes vós mesmo de comer. E disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Então lhe disse, quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo-os ele, responderam, 5 pães e 2 peixinhos. Olha aí como eles foram, aí a surpresa agora é grande, irmãos. Aí Jesus disse assim para ele, ó, eles compraram pão, não, vai lá, vocês vão dar de comer. A responsabilidade, irmão, também é nossa. Muitas vezes nós queremos que a responsabilidade caia só em cima da liderança, pastor, diácono, né? E assim, outros líderes. Mas a responsabilidade é nossa, a gente vai ver e vai participar também da obra de Deus. Aí disseram, vai lá, é vocês que vão dar de comer. E ele dá 200 denários, não dá para dar com essa grande multidão. Como é que eu vou lá comprar pão mesmo que eu vá? Então, eles se tornaram assim, irmãos, como, não é independente a palavra, né? Eles se tornaram sem condição, né? Então, de uma forma assim, não tinha como eles fazerem e disse isso. Ou seja, eles se sentiram incapacitados para a obra, para fazer aquele trabalho, tá certo? Mas veja só, a Bíblia diz que Jesus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e é na nossa fraqueza que a gente vê a nossa incapacidade, e Jesus capacita quem chama. Aí o que é que acontece aqui quando a gente percebe? Ele disse, quantos pães tendes? Aí ele disse, vai lá. Aí quando ele chega, ele disse, ó, só temos 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus diz assim no versículo 39. Então lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partiu os pães e deu ao discípulo para que os distribuísse por todos, repartindo também os 2 peixes. Então, veja só, somos responsáveis para participar da obra. Com certeza nós somos responsáveis. Muitas vezes somos incapazes, mas quando nós estamos justamente dentro do propósito de Deus, Ele nos capacita. E Ele nos dá justamente condição para o trabalho. Então a primeira condição que nós percebemos é que nós poderemos ser de uma forma assim, não vou dizer regular, organizado, né, irmãos? Organizado. Então Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus realmente planejado. Ele não faz as coisas por acaso, mas tudo está dentro do seu propósito, desde a criação até a sua vinda para buscar a sua igreja. Aí ele diz assim, olha, se organizem. Então os grupos de 100, grupo de 50, né? Interessante que no momento que aquele grupo, aquela multidão se dividiram, eu acho interessante aquilo ali. Então quando está tudo organizado, aí Jesus disse, ó, é vocês agora, vão pôr na massa. Vai lá, pegue aí os 5 pães e os 2 peixes e comece a distribuir. E aqui, irmão, eu acredito que foi onde aconteceu um grande milagre, não é? Esse milagre extraordinário. Então, eu acho que no momento que eles partiram aqueles pães e os 2 peixes, né? Cada um no seu cesto, e os discípulos começaram a distribuir. Então, como se deu aquela multiplicação? Isso aí é uma ideia minha.
Eu acho que no momento quando ele começava a dar aquele cestozinho, tira o seu, tira o seu, tira o seu, tira o seu, e não faltava, a multiplicação continuaria ali naquele cesto, de forma que todos foram saciados. Todos receberam. Então, nós precisamos entender que, na verdade, Jesus, ele supre as nossas necessidades. Seja ela qual for, pequena, grande, todo jeito, então ele supre a nossa necessidade. Todos foram saciados. E é interessante que, no momento que todos aqui foram saciados, a Bíblia diz que ele abençoou o pão e começou a repartir entre eles. Sabe por quê, irmão? Jesus é o pão da vida. A gente não pode viver sem Jesus. Não adianta você estar com o nariz empinado, meu irmão, meu amigo. Não adianta. Jesus é o nosso alimento. Então, é o pão que caiu do céu, o pão que veio do céu para alimentar não só o físico, mas o espiritual. Porque Jesus, ele alimenta corpo, alma e espírito. Olha aí que maravilha, que extraordinária lição dessa multiplicação. Aí diz assim, todos comeram e se fartaram, e ainda colheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Lição extraordinária, não é? Prever, né? Nós temos que prever. Então, aquilo que nós temos que estar precavido, né? Não estragado. Tem pessoas que se estragam tudo, né? Comida vão para o mato. Então, mesmo que tenha dinheiro, esbanja dinheiro. E o amanhã, irmãos? Aí Jesus disse, não, peraí, não é assim não. Então, nessa multiplicação aqui, olha, a multiplicação dos peixes, né? Jesus, antes de operar o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, então ele toma algumas medidas pedagógicas. Olha aí, vamos ler aqui. Primeiro, saber quais são os recursos disponíveis. Eu não tenho nada, Jesus é o Deus do milagre. Epa, não é assim não. Então, nós precisamos trabalhar, não é? Nós temos o nosso salário, então eu vou realizar um milagre, você que vai realizar um milagre. Mas qual é o recurso que você tem para que eu realize esse milagre? Olha aí. Aí também diz assim que Jesus, né, ele coloca um pouco que você tem nas mãos de Jesus. Eu quero realizar um milagre. O que você tem para eu realizar esse milagre? Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. É isso aí que eu vou usar. Vou usar o que você tem. Tá certo? Não se preocupe com aquilo que você não tem, não. Se preocupe com aquilo que você tem e se disponibilize para a obra de Deus. Em terceiro lugar, organize-se para que todos sejam atendidos. Qual é a minha visão de eu querer o milagre de Jesus? Só para mim? A bênção só para mim? Não, querido. Outras pessoas precisam também ser abençoados. Então, vamos nos organizar para que nós possamos atingir, né, o objetivo de todos receberem, fazerem parte desse milagre. Aí o que acontece? Aí Jesus diz assim, se organize, faça justamente o que for necessário. Então eles se organizaram em grupos, né, pegaram os pães, deu para Jesus. E é outra questão aqui que Jesus mostra, né, nessa lição, que aquilo que nós temos, devemos colocar nas mãos de Jesus, porque Jesus sabe como fazer um milagre. Nós não sabemos, que nós não somos o Deus do milagre, mas Jesus é o Deus do milagre. Coloca isso na tua mente, tá certo? E, em quinto lugar, Jesus diz assim, que o alimento que Jesus oferece satisfaz plenamente. Quem satisfaz a nossa alma, nosso vazio, é Jesus. E ele se satisfaz pleno, irmãos, porque ele sabe aquilo que nós necessitamos. E sexto e último lugar, ele diz assim, não desperdice a provisão de Deus. O dom de Deus, querido, não deve ser desperdiçado de forma nenhuma.
O pão é o fruto da graça de Deus e não podemos jogar fora a graça de Deus. Ok? Então aproveita no momento em que tu escuta a palavra, coloca no coração e deixa Deus trabalhar. Sabe por quê? Deus é o Deus do milagre. Que lição extraordinária. Tem tanta coisa aqui, irmãos, que a gente deu aquela pincelada assim por cima, né? Mas eu conto com você hoje, sem falta, nos PG. 4 PG à tua disposição. Vai para o PG mais próximo, né? Você não foi ainda. Irmão, você não sabe o que está perdendo. Não entre no engodo de Satanás, não. Vá ouvir lá, né, a mensagem, porque na verdade os facilitadores, né, eles estão com sede de transmitir essa palavra para você. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso objetivo é que esse estudo seja para a honra e glória do nosso Deus. Que seja para a nossa edificação espiritual. Posso contar com você hoje? Então até a noite, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória dele. Amém.